No primeiro dia da minha vida como nora, minha sogra estabeleceu as regras. Você só poderá comer quando toda a família tiver terminado, assenti com um sorriso. No dia seguinte, não preparei o jantar e pronunciei uma frase que a deixou em choque. Em nossa primeira noite de núpcias, quando os beijos e abraços ainda não haviam esfriado, minha sogra, Dona Isabel Oliveira, jogou friamente sobre a cama um código de absurdas normas familiares. A esposa nesta casa devia conhecer seu lugar, o mais baixo. Quando a mesa fosse servida, eu deveria permanecer de pé e observar até que os mais velhos tivessem comido, depois recolher tudo e só então me seria permitido terminar o que sobrasse. Meu marido, Pedro, baixou a cabeça sem vontade, enquanto minha sogra, com ar vitorioso, esperava minhas primeiras lágrimas de desespero. Mas eles se enganaram. Eu não chorei. Aceitei instantaneamente e com um sorriso, e na manhã seguinte toda a família Oliveira percebeu com horror. Quando a nora, que trabalha como diretora financeira, utiliza a submissão absoluta como uma arma de contra-ataque. O preço não é apenas o roncar de estômagos famintos, mas o colapso de todo um império de autoritarismo obsoleto. Os ecos dos brindes do casamento mal haviam se apagado, e no antigo apartamento, no bairro dos Jardins, em São Paulo, ainda flutuava um leve aroma de perfume caro. Eu, Helena, uma mulher acostumada à frieza dos números em meu cargo de diretora financeira de uma grande empresa, acabara de cruzar oficialmente o umbral da casa dos Oliveira como esposa de Pedro. O casamento tinha sido um grande evento. Os convidados não paravam de elogiar Pedro por ter escolhido uma esposa tão bonita, inteligente e decidida. Entanto, no fundo, eu sabia que a vida de uma nora em uma família paulistana de estirpe tradicional, com seu complexo protocolo, nunca seria um mar de rosas. Nosso quarto estava primorosamente decorado. Roupa de cama de seda carmesim, almofadas bordadas. Pedro pegou minha mão. Em seus olhos lia-se o cansaço de um longo dia com os convidados, mas ainda assim brilhavam com ternura. Ele disse que a partir de agora, este era o nosso ninho, que sempre me protegeria e me amaria. Mas mal tive tempo de sentir o calor de suas mãos, quando uma batida seca soou na porta. A porta se abriu e entrou Dona Isabel, minha sogra. Ela ainda usava seu elegante vestido de veludo bordô, o mesmo que usou na cerimônia, com uma maquiagem impecável, mas seus olhos penetrantes não conseguiam esconder uma severidade que beirava a tirania. Em suas mãos, ela não trazia um presente de casamento nem um envelope com dinheiro, mas um velho e gasto caderno com capas de couro preto. Dona Isabel sentou-se sem pressa em uma cadeira de madeira ao lado da penteadeira e nos indicou com um gesto que nos sentássemos. Sua voz era grave e firme. Cada palavra caía como um martelo. Agora vocês são oficialmente marido e mulher. A família Oliveira é conhecida desde antigamente por suas tradições. Temos uma hierarquia clara. Helena, você veio a esta casa como nora. Embora agora sejamos uma família, você deve entender claramente as normas. Neste caderno estão escritas as regras que todas as noras de nossa linhagem devem saber de cor. Olhei para Pedro e vi que ele havia baixado ligeiramente a cabeça com uma expressão submissa. Sorri levemente, mantendo uma atitude de máximo respeito, e respondi: sim, mamãe, sou nova aqui, não tô acostumada. Se eu fizer algo errado, corrija-me, para que eu possa cumprir meu dever de filha exemplar. Dona Isabel folheava as páginas amareladas, começando a ler com uma voz monótona, mas autoritária. Ali estava tudo. Desde como acordar e caminhar, até como limpar a sala e a forma correta de cumprimentar ao entrar e sair de casa. Enquanto ouvia, pensava comigo mesma que tudo aquilo era bastante normal para uma família conservadora. No entanto, quando chegou ao último capítulo, o ar do quarto pareceu congelar.
Dona Isabel me olhou diretamente nos olhos, enfatizando cada palavra. E o mais importante, a regra mais estrita de nossa linhagem, concernente às refeições diárias e às celebrações. Você é a nova nora. Seu status na casa é o mais baixo, portanto, está categoricamente proibida de se sentar à mesa enquanto os mais velhos comem. Você deve esperar que seu marido e eu tenhamos comido. Limpará a mesa por completo. Só então lhe será permitido comer o que tiver sobrado. É uma forma de cultivar a paciência e o respeito dos jovens para com os mais velhos. Pedro estremeceu, gaguejando. Ele disse: Mãe, em que século vivemos? Para que essas regras? Helena trabalha muito duro o dia todo no escritório. Chegar em casa e ter que esperar assim é uma humilhação para ela. Dona Isabel fuzilou o filho com o olhar. E você, cale-se. Este é o estatuto da família, não um mercado para barganhar. Quando eu cheguei à casa da sua avó, também passei fome. E esperei até altas horas da noite para que toda a família comesse. Só assim mantive minha autoridade e compreendi qual era o meu lugar. Helena, o que você diz? Olhei para o caderno e depois para o rosto triunfante de minha sogra. Como diretora financeira, estava acostumada a resolver as situações mais complicadas nos relatórios contábeis e entendi de imediato. Isso era um teste de poder. Se agora eu caísse em prantos ou começasse a protestar, me tornaria a nora insolente e lhe daria um pretexto para me oprimir por anos. Mas se eu aceitasse, teria minha própria arma. Respirei fundo. Meu rosto adotou uma expressão surpreendentemente serena e inclinei-me ligeiramente. Sim, mamãe, suas palavras são sábias e justas. Entendo que deseja o melhor para mim, que quer cultivar em mim a verdadeira paciência da mulher brasileira. Juro, cumprir seu estatuto familiar com absoluta rigorosidade. A partir de amanhã, farei tudo exatamente como a senhora disse. Dona Isabel pareceu um pouco desconcertada com minha rápida submissão. Pigarreou, fechou o caderno e se levantou. Bem, fico feliz que você entenda. Bom, descansem. Amanhã, o café da manhã é às 6 horas em ponto. Lembre-se, assim que a porta se fechou, Pedro me agarrou apressadamente pelos ombros. Sua voz estava cheia de culpa. Helena, perdoe-me. Não esperava que mamãe chegasse a tanto. Deixe-me falar com ela. Não posso permitir que a humilhem assim. Dei-lhe uma palmadinha carinhosa na mão. Em meus olhos brilhou uma centelha de inteligência. Não se preocupe, tenho meu próprio plano. Sou contadora, lembra? Sei como equilibrar receitas e despesas e conciliar interesses. Deixe mamãe fazer o que quiser. Você verá que interessante esta regra se tornará. Em minha primeira noite de núpcias, eu estava nos braços de Pedro, mas minha mente já traçava um plano no qual eu usaria as mesmas correntes que minha sogra acabara de colocar em meu pescoço para arrastá-la para uma situação completamente imprevisível. O amanhecer de amanhã seria o começo de um novo caminho, onde a agudeza de uma mulher moderna colidiria com preconceitos arcaicos da maneira mais sutil possível. O despertador tocou exatamente às 5h30 da manhã. Levantei-me de um salto, sentindo o frescor matutino de São Paulo entrando por uma fresta da janela. Como, de costume, vesti-me meticulosamente com um elegante terninho e apliquei uma maquiagem leve, mas impecável. Em vez de descer para a cozinha e fazer barulho com as panelas, como se esperaria de uma nova nora obediente, sentei-me tranquilamente em frente ao espelho, delineando minhas sobrancelhas e aplicando uma gota de um perfume leve. Às 6 em ponto, desci para a sala. Dona Isabel já estava sentada à mesa de jantar. Em seu rosto, lia-se claramente a impaciência. Pedro também estava de pé, tentando desajeitadamente preparar um café forte. Ao me ver, apressou-se em me chamar. Helena, venha para a cozinha. Prepare o café da manhã. Mamãe está esperando. Dona Isabel pigarreou. Olhou para o relógio e depois para mim com um olhar inquisitivo. A nova nora e desce a estas horas. Vamos vá para a cozinha.
Faça umas torradas ou algo rápido para comermos e depois vá para o seu trabalho. Eu permanecia no último degrau da escada, sorrindo amavelmente. Mas meus pés não deram um único passo em direção à cozinha. Cruzei os braços sobre o peito. Minha voz soou suave, mas clara. Sim, mamãe. Lembro-me perfeitamente de suas instruções de ontem à noite. A senhora disse que, por meu baixo status, não devo tocar na mesa de jantar, nem na comida, até que os mais velhos tenham terminado. Pensei muito sobre isso. Se eu for para cozinha preparar, para pôr a mesa, poderia tocar acidentalmente na sua comida ou na de Pedro antes que vocês comam. E isso seria uma falta de respeito gravíssima. Não me atrevo a desobedecer a sua ordem. Dona Isabel ficou paralisada. O garfo em sua mão tremeu. Ligeiramente ela estreitou os olhos e perguntou: então você pensa em deixar seu marido e a mim sem café da manhã? Respondi instantaneamente com a mesma voz melosa. Não, de forma alguma. Apenas cumpro com meu dever. Como não posso tocar na comida dos mais velhos, não posso cozinhar para a senhora e para o Pedro. Esperarei que comam em alguma padaria ou preparem algo vocês mesmos. E somente quando a mesa estiver limpa e a cozinha vazia, ousarei entrar e preparar minha própria porção. Pedro ficou estupefato. A xícara de café quase caiu de suas mãos. Ele nos olhava alternadamente, para mim e para sua mãe, sem saber o que dizer. Dona Isabel ficou roxa de raiva. Bateu na mesa com um ruído seco. Você decidiu usar isso como desculpa para se esquivar das tarefas de casa? Eu disse para você comer depois, mas não disse que você não podia cozinhar. Mantendo uma calma glacial, expliquei sem pressa. Mamãe, no estatuto que a senhora me leu, disse que não devo me sentar à mesa enquanto os mais velhos comem. E cozinhar requer provar a comida para temperá-la. Isso significa que eu estaria quebrando o protocolo. Se eu cozinhar, devo provar o sal, devo servir a comida nos pratos. Isso implicaria que eu como antes da senhora ou ao mesmo tempo. Sou a nova nora, devo preservar as tradições de nossa família. Não quero que os parentes olhem para mim e digam que não conheço meu lugar, atrevendo-me a tocar na sua comida antes da senhora. Dito isso, olhei para o meu relógio e com toda a naturalidade peguei minha bolsa. Bem, tenho que trabalhar. Mamãe, Pedro, sintam-se em casa. Quando terminarem de comer, deixem os pratos. Voltarei à noite, recolherei tudo e comerei minha porção. Com sua permissão, fui embora, deixando Dona Isabel em estado de choque absoluto. Ouvi sua respiração agitada às minhas costas e o chamado de Pedro, mas não me virei. Ao sair do portal, senti um estranho alívio. Não queria ser insolente, mas entendia que se não estabelecesse limites claros desde o início, seria arrastada para um turbilhão de submissão sem sentido. No escritório, pedi um café da manhã delicioso, um pão de queijo quentinho e um cappuccino cremoso. Sentada em meu escritório fresco com ar-condicionado, desfrutei da comida sem pressa, algo que contrastava enormemente com a perspectiva de me encolher em um canto da cozinha, comendo os restos de torradas frias por capricho de Dona Isabel. Sabia que isso era apenas o começo. Uma mulher como ela que viveu toda a sua vida na ilusão de sua própria onipotência e veneração. Não se renderia tão facilmente, mas ela havia esquecido uma coisa. As regras foram estabelecidas por ela e eu era simplesmente uma pessoa que as cumpria da maneira mais literal possível. Na contabilidade, um número incorreto desequilibra todo o balanço e, na vida dessa família, eu não permitiria um único erro no cumprimento desse estúpido estatuto. No segundo dia após o casamento, um silêncio inquietante tomou conta do apartamento no bairro dos Jardins. Normalmente, nas famílias tradicionais, a essa hora, deveriam se ouvir o tilintar dos talheres, o murmúrio da água e o cheiro apetitoso de alho frito. Mas hoje, a cozinha dos Oliveira estava fria e vazia. Acordei na minha hora, realizei sem pressa minha rotina matinal de cuidados com a pele. Olhei-me no espelho. Meu rosto estava radiante, sem um pingo de preocupação.
Ao descer, vi Dona Isabel. Ela estava sentada no sofá, segurando um jornal, mas seu olhar estava fixo na cozinha. Pedro estava ao seu lado, com cara de preocupado, olhando constantemente para a escada. Ao me ver, Dona Isabel não conseguiu conter sua irritação e disse com sarcasmo: Ora, Helena, hoje você também planeja deixar a família com fome? Ontem eu fiz vista grossa. Pensei que você estivesse cansada por causa do casamento, mas hoje ainda vai continuar com essa comédia sobre seu status inferior e a inviolabilidade da louça. Aproximei-me sem me abalar e fiz uma reverência da maneira mais respeitosa possível. Sim, mamãe, já expliquei tudo ontem. Não estou fazendo nenhuma comédia, mas cumprindo estritamente meu dever filial. Ontem à noite não dormi. Estive relendo o estatuto familiar que a senhora me deu. Na página 12 diz claramente que a nora deve zelar pela pureza do ágape dos mais velhos. Considero que, recém-levantada, sem ter tomado banho e me purificado, não tenho o direito de preparar comida para a senhora. Se eu tocar nas panelas e frigideiras, contaminarei sua comida. Meu status é baixo. Esperarei pacientemente que a senhora e o Pedro comam, e só então entrarei na cozinha para cuidar de mim. Dona Isabel jogou o jornal sobre a mesa e levantou-se bruscamente. Chega de dizer sandices. Então o que você quer é que eu, na minha idade, desça para a cozinha e prepare a comida para você comer depois? Respondi suavemente, com uma voz tão neutra como se estivesse lendo um relatório financeiro. Não, de forma alguma. De maneira alguma, estou obrigando a senhora a cozinhar para mim. A senhora e o Pedro podem preparar a comida para si mesmos ou pedir ao Pedro que desça à padaria da esquina. E eu, como já disse, comerei depois e como depois, não preciso que ninguém se preocupe comigo. Já encontrarei uma solução. Pedro se levantou, pegou minha mão e disse, suplicante, Helena, pare com isso. Mamãe já é idosa. Você não pode ceder um pouco? É só preparar o café da manhã, não é pra tanto. Olhei diretamente em seus olhos com um olhar firme. Pedro, você me pede para ceder a mamãe, mas eu já estou obedecendo. Foi mamãe quem estabeleceu a regra de comer depois. Se agora eu for cozinhar, terei que provar a comida para temperá-la. Isso significa que comerei antes da mamãe. Você quer que eu me torne uma nora que não tem nenhum respeito por sua sogra e se atreve a provar a comida antes que ela pegue o garfo? Você tem que entender meus sentimentos. Estou fazendo todo o possível para ser a nora perfeita, segundo o estatuto familiar de vocês. Dona Isabel enfureceu-se tanto que ficou sem palavras. Seu rosto ficou vermelho. Nunca havia encontrado um oponente que usasse suas próprias armas para desferir golpes tão sutis, mas letais. Ela se voltou para Pedro. Chega. Não fale com ela. Vamos ver quanto tempo ela aguenta. Vamos a uma padaria na esquina comer um pão na chapa. Não acredito que nesta casa vamos morrer de fome sem ela. Dona Isabel calçou os sapatos com um ruído seco e arrastou Pedro em direção à porta. Eu fiquei na sala, observando-os se afastarem até desaparecerem atrás da pesada porta de ferro e sorri para mim mesma. Entrei na cozinha sem tocar em um único prato de minha sogra. Abri a geladeira, peguei uma caixa de leite de aveia que havia comprado no dia anterior e despejei em meu próprio copo que havia trazido da casa de meus pais. Sentei-me no confortável sofá, bebendo leite e terminando um livro que estava pela metade. Aquele silêncio era maravilhoso. Não precisava me afogar na fumaça da cozinha. Não precisava suportar as críticas de minha sogra sobre se a cebola estava cortada de forma irregular ou se faltava sal na sopa. Estava desfrutando da liberdade na mesma gaiola que Dona Isabel havia criado para mim. Compreendia que nesta guerra perderia quem perdesse os nervos primeiro. Dona Isabel estava furiosa agora, mas eu tinha paciência de sobra. Demonstraria a ela que o respeito não se constrói sobre regras absurdas e impostas, mas sobre o entendimento mútuo e a igualdade. Se ela queria que eu fosse inferior, eu seria tão inferior que ela mesma não suportaria minha inferioridade. Naquela noite, voltei do trabalho um pouco mais tarde do que o habitual. Mal cruzei o umbral, senti uma atmosfera densa e sombria.
Da cozinha vinha um cheiro penetrante de macarrão instantâneo. Parece que, após minha greve diurna, minha sogra e meu marido haviam optado pela forma mais rápida de encher o estômago. Dona Isabel estava sentada à mesa em frente a um prato de macarrão inchado em uma água que já havia evaporado. Ela me lançou um olhar fulminante. Sua voz tremeu de raiva. Ora, Helena, você é uma verdadeira campeã. Desaparecido o dia todo, deixando sua sogra em casa e engasgando com essa porcaria barata. Você ainda tem um pingo de consciência? Onde está sua moral como esposa? Como nora? Deixei a bolsa. Tirei lentamente os saltos e me aproximei da mesa. Não mostrei nem medo, nem remorso. Pelo contrário, meu rosto expressava uma preocupação extrema. Oh, mamãe, por que tá comendo essa química? Onde está o... Pedro? Como ele pôde deixá-la em uma situação tão terrível? Pensei que ele a levaria a um bom restaurante ou pediria algo delicioso por delivery. Dona Isabel bateu na mesa com a mão. Não se atreva a culpar o Pedro. Ele voltou tarde do trabalho e eu estava tão cansada que não queria ir a lugar nenhum. Você é a nora. É sua obrigação preparar o jantar. O que era aquilo que você dizia de que não se atrevia a tocar na louça dos mais velhos? É apenas uma desculpa para sua preguiça, para zombar de uma idosa, não é mesmo? Suspirei suavemente e sentei-me em uma cadeira em frente a ela. Claro, a uma distância claramente prescrita de sua mesa. Olhei diretamente em seus olhos, baixando a voz que agora soava cheia de dor. Mamãe, como pode dizer isso? É tão injusto. Não sou preguiçosa de forma alguma. Eu também trabalho duro o dia todo na empresa, mas sempre guardo seus ensinamentos em meu coração. Os jovens não devem tocar na mesa até que os mais velhos tenham comido. Se eu tivesse entrado na cozinha para preparar e servir a comida, e acidentalmente tivesse tocado em sua porção, teria cometido o pecado da falta de respeito. A senhora disse que eu deveria esperar você comer, recolher tudo e só então comer. Diga-me, mamãe, já terminou o seu jantar? Se já comeu e a mesa está completamente limpa, então me atreverei a ir para a cozinha, preparar algo para mim. Dona Isabel engasgou com suas próprias palavras. Queria continuar discutindo, mas percebeu que estava caindo na armadilha lógica de sua própria invenção. Gaguejando, disse: Pois, vai cozinhe. Não te proíbo que cozinhes para mim. Neguei com a cabeça com um ar inflexível. Não posso, mamãe. Em tudo deve haver uma ordem. Se eu cozinhar para a senhora, terei que manipular os alimentos, prová-los, prepará-los. Isso significa que eu estaria participando do ágape dos mais velhos sem ter direito a isso segundo suas regras. Se eu o fizer e depois a senhora disser que sou uma nora mal educada, que não respeita o protocolo e se atreve a estar à sua altura na cozinha, onde me esconderei da vergonha? Prefiro passar fama. Prefiro que me chame de preguiçosa a ganhar a fama de ser uma grosseira ignorante que não respeita o estatuto ancestral da família Oliveira. Minhas palavras caíram sobre Dona Isabel como um balde de água fria. Ela ficou paralisada por alguns segundos com a boca entreaberta, mas não conseguiu articular uma palavra. Seus argumentos sobre o dever da nora haviam sido distorcidos por mim de tal maneira que se tornaram uma barreira que a impedia de receber meus serviços. Nesse momento, Pedro entrou, sentindo a tensão, e apressou-se a intervir. Mãe, Helena, chega, parem de discutir. Vou sair para comprar comida, para levar para todos. Sorri para meu marido. Compre apenas para você e para a mamãe. Eu já pedi minha própria comida por delivery. Não vai demorar a chegar. Sentarei para comer em um canto da cozinha depois que você e a mamãe tiverem terminado, estritamente segundo o estatuto. Não me atrevo a interromper o suntuoso banquete dos mais velhos. Dito isso, levantei-me e subi para o meu quarto, deixando Dona Isabel sentada ali com seu macarrão frio e uma crescente sensação de amarga derrota.
Sabia que naquela noite ela não dormiria. Estava começando a perceber que o poder do qual tanto se orgulhava estava se tornando as correntes que aprisionavam sua própria comodidade. E eu, sua obediente nora, era quem segurava a chave, mas me recusava terminantemente a abrir a fechadura porque estava muito ocupada cumprindo seu próprio estatuto. Na manhã do terceiro dia, a situação na casa não havia melhorado para Dona Isabel. Talvez, depois de uma noite de reflexão, ela tenha decidido que, se mostrasse firme, eu cederia. Ela se levantou muito cedo, fazendo barulho deliberadamente na cozinha, na esperança de me acordar, esperando que, por nervosismo ou medo, eu descesse, correndo para pedir perdão. Mas eu estava tranquila como uma rocha. Levantei-me às 6 em ponto. Fiz minha maquiagem ainda mais bonita do que o costume. Quando desci para a sala, vi Dona Isabel na mesa de jantar com um prato de coxinhas, compradas em uma lanchonete frias e secas. Pedro estava sentado ao seu lado com cara de poucos amigos, espetando uma coxinha com um garfo. Ao me ver, Dona Isabel levantou o queixo. Aí está ela. A casa virou um hotel. Nem uma refeição decente, nem um jantar. Você está feliz agora, hein? Aproximei-me com cara de espanto. Meu Deus, mamãe, por que tem que comer essas coxinhas da rua? Pedro, por que você não se levantou mais cedo para preparar umas torradas para mamãe? Mamãe já é idosa. Com essa comida da rua, o estômago dela pode revirar. Pedro suspirou. É que eu não sei cozinhar nada, Helena. E você não cozinha. E a mamãe se recusa a entrar na cozinha. Eu o interrompi. Minha voz estava cheia de remorso, mas cortava como uma navalha. Mamãe, perdoe-me, eu adoraria cozinhar para a senhora, mas tenho medo. Tenho pavor do seu estatuto. A senhora disse que eu tenho status mais baixo, que devo comer por último. Pensei muito sobre isso. Se eu cozinhar uma panela de sopa, a senhora comerá primeiro e eu depois. Então haverá menos caldo e a carne já nem estará tão fresca. Resultaria que estou me alimentando das sobras de sua mesa senhorial. Ou estaria obrigando-a a comer da mesma panela que eu. É uma falta de respeito extrema. Por isso decidi que, para preservar sua grandeza, nunca mais cozinharei na mesma louça que a senhora. Dona Isabel bateu na mesa. Pare com esse tom sarcástico. Você quer destruir esta família com sua lógica distorcida? Olhei para ela e meu olhar se tornou completamente sincero. Não tô sendo irônica, falo do coração. Queria que soubesse qual era o meu lugar. Já sei, meu lugar é não tocar na sua mesa, então cumprirei isso à perfeição. A partir de agora, cuidarei da minha própria comida. E a senhora e o Pedro façam o que quiserem. Assim, sempre terão uma mesa limpa e sagrada. E esta nora de baixo status não voltará a incomodá-los. Nesse momento, a campainha tocou. Fui abrir. Um entregador me entregou uma sacola com comida que cheirava maravilhosamente bem. Levei-a e coloquei sobre o balcão da cozinha. Claro, em um balcão separado, longe da mesa de Dona Isabel, o aroma de uma picanha quente, com alho e óleo, e uma baguete recém-assada encheu toda a sala, ofuscando o cheiro das coxinhas frias na mesa de minha sogra. Dona Isabel olhou para minha sacola e depois para suas coxinhas. Seu rosto empalideceu de raiva e talvez de inveja. Percebeu que enquanto ela tentava usar o estatuto para me obrigar a comer sobras, eu estava usando para comer melhor do que ela. Com calma, abri os recipientes, peguei uma faca e um garfo e comecei a comer com apetite, de pé, ao lado do balcão. Não a convidei, nem a Pedro, por uma razão muito simples. Não me atrevo a convidar minha mãe e meu marido para comer a comida de alguém de status inferior. Temo encurtar a vida da mamãe. Pedro me olhou. Em seus olhos lia-se uma clara desesperança, mas ao mesmo tempo um certo respeito. E Dona Isabel estava sentada, e o bocado de coxinha em sua boca de repente se tornou amargo. Ela começou a compreender que sua autoridade estava se desmoronando precisamente pela aterrorizante obediência de sua nora. Nesta batalha eu não havia pronunciado um único insulto, não havia feito um único gesto grosseiro.
Apenas havia utilizado o que ela mesma me impusera e sabia que esta era a primeira lição que ela deveria aprender. O respeito deve ser construído sobre o amor, não sobre dogmas antigos. Eu continuaria sendo igualmente obediente até que ela entendesse que seu estatuto era um muro que a separava de uma família verdadeiramente feliz. Coma devagar, mamãe disse em voz alta, desfrutando de um suculento pedaço de carne. Esperarei que termine e recolherei seus pratos. Sou uma boa nora, não se preocupe. Dona Isabel não respondeu. Levantou-se, jogou a coxinha meio comida, dirigiu-se diretamente para o seu quarto e bateu à porta. Pedro e eu nos olhamos. Ele negou ligeiramente com a cabeça e eu soube que havia vencido outra rodada nesta guerra psicológica. Após 3 dias de tensa confrontação, o ar no apartamento do bairro dos Jardins havia se tornado pesado como chumbo. Pedro, por natureza, um homem pacato, até um pouco pusilânime, por ter vivido desde criança sob a enorme sombra de Dona Isabel, encontrava-se preso entre uma mãe devota do autoritarismo e uma esposa perspicaz que não estava disposta a tolerar humilhações. Naquela noite, enquanto eu estava em nosso quarto, revisando relatórios financeiros, Pedro entrou com o rosto desfigurado. Tinha os olhos fundos pela falta de sono. Sentou-se ao meu lado, pegou minha mão e suspirou pesadamente. Sua voz estava carregada de súplica. Helena, sei que a mamãe passou dos limites, te dando esse estatuto em nossa noite de núpcias, mas veja, nossa casa já não parece um lar. Mamãe é idosa, tem um caráter teimoso, você é a nora, dê um passo atrás, você não perderá nada com isso. Deixei de lado a pilha de documentos e virei-me para olhá-lo diretamente nos olhos. Em minha raiva, apenas uma fria lucidez. Perguntei, você diz que eu ceda? E como exatamente? Por acaso eu contrariei a mamãe algo? Quebrei uma única regra do seu estatuto? Pedro hesitou. Esfregando as mãos, disse, bem, formalmente você faz o que ela disse, mas faz de uma forma muito radical. Mamãe te disse para comer depois, mas não disse que você nem podia cozinhar para todos. Você poderia simplesmente cozinhar como sempre e depois esperar que mamãe comesse para comer você. Assim, a paz se manteria e você cumpriria seu dever de nora. Esbocei um sorriso amargo, um sorriso que refletia a decepção pelo homem que eu havia escolhido como esposo. Pedro, seu raciocínio é muito simples. Se eu for para a cozinha cozinhar, tenho que provar os temperos, servir a comida nos pratos. Então, mamãe voltará a dizer que sou uma nora desavergonhada que se atreve a tocar na comida antes dos mais velhos. Você não entende? Mamãe não quer que eu simplesmente cozinhe. Ela quer que eu me submeta e aceite o status de criada nesta casa. Estou fazendo exatamente o que ela queria para que ela veja quão absurdos são seus códigos. Não me peça para ceder, porque não fiz nada de errado para ter que me retratar. Pedro começou a perder a paciência, levantou-se e começou a andar pelo quarto. Mas olhe para a mamãe. Ela tem que comer sopa de saquinho e comida da rua. O estômago dela já dói. Você é diretora financeira, gerencia centenas de pessoas. Por que em casa não pode ser um pouco mais diplomática para manter a harmonia? Estou entre 2 fogos. Estou tão cansado. Levantei-me, aproximei-me dele e ajeitei o colarinho de sua camisa. Minha voz se manteve suave, mas era mais firme que o aço. Você está cansado porque tem medo de encarar a verdade. E a verdade é que sua mãe está usando vestígios selvagens do passado para humilhar sua nora. E você quer que sua esposa aceite essas humilhações para sua própria tranquilidade. Pedro, eu te amo, por isso vim para esta casa. Mas não fui contratada como escrava de ideias do século XIX, estritamente as regras de sua mãe. Do que você me culpa? Se você tem tanta pena da mamãe, por que não vai você mesmo para a cozinha e prepara o jantar para ela? Ou será que você também acredita que a cozinha é coisa de mulher e que as mulheres de status inferior devem suportar a humilhação? Pedro ficou sem palavras. Ele me olhava como a uma estranha.
Talvez nunca tivesse pensado que uma mulher com uma aparência tão frágil e delicada pudesse possuir uma lógica tão férrea e uma determinação tão inquebrantável. Ele não podia me rebater porque cada uma de minhas palavras se baseava no mesmo estatuto que Dona Isabel havia escrito de próprio punho. Ele deixou cair os braços, impotente, e saiu do quarto em silêncio. Ao ver suas costas curvadas, senti um pouco de pena dele, mas sabia que não podia me permitir fraquejar. Se eu cedesse hoje, passaria toda a minha vida andando de cabeça baixa em minha própria casa. Esta batalha não era apenas pelo meu estômago, mas pela dignidade humana e pela igualdade da mulher na família. Na noite seguinte, após um dia intenso na empresa de importação e exportação, decidi me dar um presente com um jantar de luxo. Passei pelo supermercado e comprei camarões frescos, manteiga, alho e uma garrafa de vinho branco. Ao voltar para casa, vi que Dona Isabel e Pedro estavam sentados à mesa, sobre a qual havia apenas um prato de lentilhas ressecadas e umas coxinhas baratas requentadas. Cumprimentei educadamente e me dirigi sem pressa à cozinha. Em estrito cumprimento do estatuto, fiquei de pé. Apoiei-me de costas na geladeira, observando tranquilamente como eles comiam. Dona Isabel, enquanto mastigava, lançava-me olhares de soslaio. E em seguida, de forma ostensiva, espetou um pedaço de coxinha e, estalando a língua, disse: "Isto sim é uma coxinha caseira, não como essas delicatessen que só servem para engordar." Sorri e guardei silêncio. Esperei que Pedro e Dona Isabel deixassem os talheres e comecei a agir. Esperei que Dona Isabel se levantasse da mesa, fosse para a sala e ligasse a televisão para ver sua novela. Só então coloquei mãos à obra. Não usei a louça comum, mas tirei meu próprio jogo de utensílios, comprado especialmente para mim. O cheiro de alho salteado na manteiga se espalhou instantaneamente por todo o apartamento. Entrou pelas portas da sala e subiu para o segundo andar. O aroma embriagante dos camarões na chapa reavivou a atmosfera, até então sombria, do apartamento. Ouvi como o volume da televisão na sala baixava e, em seu lugar, ouviase a tosse contínua de Dona Isabel. Com calma, dispus os brilhantes camarões vermelhos em um prato. Não me sentei na mesa principal da sala de jantar, onde minha sogra acabara de estar, mas me acomodei no balcão da cozinha. A carne doce e firme dos camarões, combinada com a rica manteiga e o aroma do alho. Era um verdadeiro prazer. Dona Isabel não aguentou. Entrou na cozinha, plantou-se com as mãos na cintura e me olhou fixamente. "Helena, que modos são esses? Compra comida tão cara e come sozinha? Você não tem vergonha? Você tem uma sogra idosa e um marido em casa e, nem por cortesia, ofereceu um pedaço." Deixei o garfo. Limpei a boca com o guardanapo e a olhei com a expressão mais inocente possível. "Sim, mamãe. A senhora mesma me ensinou. Os jovens não devem tocar na comida dos mais velhos e não têm direito de se sentar à mesma mesa. Esta comida eu comprei com meu dinheiro. Sou uma pessoa de baixo status. Como me atreveria a oferecer à senhora, mãe, estes camarões? Vocês, os mais velhos, comem umas simples lentilhas. Isso corresponde perfeitamente ao seu nobre espírito conservador. Se eu lhe oferecesse esta comida tão gordurosa e sua pressão subisse ou seu estômago doce, como poderia me limpar de tamanho pecado? Faço isso exclusivamente para manter a subordinação e proteger sua saúde." Dona Isabel emudeceu. Seus olhos estavam fixos nos camarões meio comidos. Na realidade, ela adorava comer bem, mas seu orgulho e as regras que ela mesma havia estabelecido haviam lhe fechado o caminho para o prazer. Ela me apontou com um dedo trêmulo. "Você é uma egoísta. Gasta o dinheiro do meu filho para viver no luxo sozinha." Respondi com calma: "Mamãe, este é o meu salário de diretora financeira. Desde que cheguei aqui, não gastei
um centavo do dinheiro do Pedro. Além disso, como separadamente, segundo suas regras, devo separar claramente as finanças para que não se preocupe que estou comendo o orçamento familiar. Eu como o meu, vocês comem o de vocês. É absolutamente justo, não acha, mamãe? Dona Isabel, furiosa, virou-se e subiu as escadas. Seus passos ressoavam pesadamente na escada de madeira. Olhei para o prato de camarões e depois para a sala, onde Pedro permanecia em silêncio, com a cabeça baixa. A comida estava deliciosa, mas sentia um nó no estômago. Nunca sonhei em comer separada, mas se Dona Isabel não mudasse, eu teria que ser uma gourmet solitária por muito tempo. No domingo de manhã, enquanto os raios de sol começavam a se infiltrar pela folhagem do bairro dos Jardins, Dona Isabel decidiu lançar uma ofensiva geral. Convocou Pedro e a mim para a sala. Em suas mãos, ainda segurava aquele velho caderno com o estatuto. Seu rosto hoje respirava fúria. Seus lábios finos se apertavam em uma linha reta. Bateu o caderno com força sobre a mesa de madeira. O som seco ressoou na silenciosa sala. Chamei os dois para colocar os pontos nos is. Helena, você vive nesta casa como nora há uma semana, mas o que está fazendo superou os limites da minha paciência. Você está usando o estatuto familiar como pretexto para zombar de sua sogra e se esquivar de suas responsabilidades. Veja, desde que você chegou, o fogo nesta cozinha foi aceso alguma vez? Você trata esta casa como um hotel? Você sai, vem, pede comida de luxo, ignorando sua família. Que tipo de pessoa você é? Mantive uma compostura exemplar, sentada com as costas retas e as mãos sobre os joelhos. Mamãe, eu a ouvi em todos os momentos e cumpri exatamente o que me ensinou na noite de núpcias. A senhora me disse para comer depois, e eu como depois. A senhora me disse para não tocar na mesa até que os mais velhos tivessem comido. E não me atrevo de forma alguma a ofendê-la. Diz que sou a nova nora com status mais baixo. E nem uma única vez ousei sentar-me ao seu lado como uma igual. Não entendo o que fiz de errado para que esteja tão zangada. Dona Isabel gritou, não se atreva a me enrolar com sua lábia. O que eu quis dizer é que você deve preparar o jantar para nós, esperar que comamos e depois comer o que sobrar. Não que nos deixe morrer de fome enquanto você compra delicatessen para si mesma. Você é a nora. Primeiro você deve cuidar de sua sogra e de seu marido, e depois de si mesma. Suspirei levemente com uma expressão de profundo tormento. Mamãe, a senhora me ensinou que os jovens não podem tocar na comida dos mais velhos. Se eu preparar o jantar, terei que prová-lo, o que significa que comerei antes da senhora. E se eu preparar a comida e tocar acidentalmente na sua louça, seria um pecado de falta de respeito. Pensei muito e a única forma de não quebrar as regras e preservar sua santidade é que cada um cuide de si mesmo. A senhora me ordenou que comesse separadamente. Como poderia me atrever a comer delícias junto com a senhora? Faço isso porque a respeito imensamente. Isso é tudo. Dona Isabel perdeu a paciência. Levantou-se de um salto e me apontou com o dedo. Fora. Fora desta casa. Agora mesmo. Na família Oliveira não há lugar para uma nora tão miserável que usa a demagogia para oprimir sua sogra. Pedro levantou-se de um salto, aterrorizado, para mediar. Mamãe, acalme-se. Helena só está fazendo o que você queria. Por que expulsá-la de repente? Vamos conversar. Levantei-me sem mostrar o menor medo ou pânico. Olhei para Dona Isabel com calma. Se a senhora quer que eu vá embora, irei agora mesmo. Mas antes de ir, quero lhe perguntar uma coisa. A senhora impôs esse estatuto para construir uma família feliz ou para criar uma prisão para sua nora? Se o que precisa é de uma criada gratuita que suporte a humilhação sem reclamar, escolheu a pessoa errada. E se o que quer é uma nora que respeite os mais velhos, mas que tenha sua própria dignidade, deveria reconsiderar seu estatuto. Com sua licença, vou fazer as malas.
Virei-me e fui embora. Senti uma grande leveza. Sabia que não havia feito nada de errado. A falta de caráter de Pedro e a ditadura de Dona Isabel haviam transformado aquela casa em um lugar asfixiante. Se eu tivesse que ir embora para preservar minha dignidade, estava disposta. Mas tinha certeza de que Dona Isabel não me deixaria ir tão facilmente, pois ela tinha outro problema financeiro cuja magnitude ainda não previa. Enquanto colocava minhas coisas na mala, Pedro entrou correndo no quarto, abraçou-me por trás e disse, suplicante, Helena, não vá embora. Mamãe só disse isso num acesso de raiva. Eu te imploro, fique, vou falar com ela. Afastei suas mãos e virei-me para ele. Pedro, não se trata de ir ou ficar. Trata-se de igualdade. Você vê perfeitamente que mamãe me trata como um ser estranho que precisa ser domesticado. Não posso viver assim. Bem, está bem. Por você ficarei mais uma vez, mas a partir de hoje tudo será diferente. Desci e vi que Dona Isabel estava sentada desolada na sala. Eu não carregava a mala, mas uma pequena folha de papel na mão. Sentei-me em frente a ela. Minha voz soou como a de uma diretora financeira profissional. Mamãe, depois de pensar bem, cheguei à conclusão de que a convivência, quando cada um tem suas próprias ideias, resulta muito cara e cansativa. Dado que como separadamente e me é proibido usar a cozinha comum para servi-los, a partir deste mês, peço permissão para mudar o sistema de contribuição financeira na família. Dona Isabel me lançou um olhar desconfiado. O que você está tramando? Expliquei sem pressa. Antes, Pedro disse que cada mês lhe daríamos R, 1000,00 para as despesas da casa. No entanto, como não como a comida de casa nem uso os produtos comuns com vocês, considero que essa quantia é injustificada. Calculei tudo cuidadosamente. A partir de agora, pagarei apenas minha parte da luz, da água e da internet, de acordo com os medidores. Isso dá exatamente R$150, 00 por mês. O resto do dinheiro guardarei das minhas refeições fora de casa. Pedro paga a parte dele, a senhora sua. É justo e corresponde totalmente ao espírito de refeições separadas que a senhora estabeleceu. Ao ouvir isso, o rosto de Dona Isabel mudou. Ela tinha uma pensão pequena e todos os gastos da casa até agora eram cobertos com o salário de Pedro e agora com minhas contribuições. Perder uma soma tão importante a cada mês a feria no mais íntimo. Gaguejando disse, você é tão mesquinha, apenas pelos serviços básicos e quanto ao meu trabalho de gerenciar esta casa. Sorri. Mamãe, a senhora gerencia a casa para si e para Pedro. Não me atreveria a incomodá-la. A comida eu compro, os pratos eu lavo com meu próprio detergente, meu quarto eu limpo. Considero que R, 150, 00 cobrem com folga o que eu uso. A senhora me ensinou a conhecer meu lugar, então devo proteger minha carteira para cuidar do futuro de Pedro e do meu. Dona Isabel olhou para Pedro com raiva, esperando que seu filho dissesse algo, mas Pedro apenas baixou a cabeça. Compreendia que se me obrigasse a pagar mais, eu iria embora imediatamente. A ira de Dona Isabel foi substituída pela ansiedade financeira. Percebeu que sua autoridade não podia encher uma carteira que se esvaziava. Pegou com ressentimento os R 150,00 que coloquei sobre a mesa, sem dizer uma palavra. Sabia que havia desferido um golpe poderoso em seu ponto mais fraco, a avareza e o cálculo. Uma vida de igualdade requer não apenas lógica, mas também independência econômica. E eu, a diretora financeira, nunca me permitiria ter um balanço negativo no mundo dos números. Depois de 3 dias se alimentando de sopa de saquinho e comida da rua para dobrar sua nora, Dona Isabel, que já sofria de gastrite, começou a ter problemas de saúde. Sua doença crônica se agudizou e ela passou toda a tarde segurando o estômago, fazendo caretas de dor. Pedro trabalhava desde a manhã até tarde da noite e não havia ninguém que a cuidasse, exceto eu. Na quarta-feira voltei do trabalho mais cedo.
Mal entrei em casa, vi Dona Isabel sozinha na cozinha. Tentava descascar batatas, mas suas mãos tremiam e seu rosto estava pálido. Ao me ver, perdeu seu habitual ar altivo. Apenas me lançou um olhar fugaz e voltou a se inclinar sobre a panela. Entrei na cozinha, sem pressa, servi-me de um copo d'água e, apoiada no batente da porta, observei-a. Comecei a falar. Minha voz soava com uma preocupação muito calculada. Oh, mamãe, por quê? Saiu para a cozinha? Se a gastrite está pior, por que não descansa? Dona Isabel exalou pesadamente. Sua voz era fraca. E se eu não cozinhar, o que vamos comer? Pedro chegará tarde hoje. Ele não vai passar fome. De você, já nem falo. Não me atrevo a incomodá-la. Aproximei-me e olhei as batatas que ela estava descascando. Mamãe, as está descascando mal. Tem que tirar os olhos mais a fundo, senão seu estômago doerá ainda mais. Deixe que lhe mostre como se faz. Dito isso, fiquei ao seu lado, apontando para as batatas com o dedo, mas me recusando categoricamente a tocá-las para ajudar. Mantinha minha palavra firmemente. Os jovens não tocam na comida dos mais velhos. Elogiei-a. Mamãe, que zelosa é. Na sua idade, preparando o jantar para seu filho com suas próprias mãos. Que sorte tem o Pedro. Olho para a senhora com uma admiração imensa. Se eu entrasse na cozinha, só estragaria tudo com minha falta de jeito. E se eu arruinasse seu jantar, seria um pecado gravíssimo. Dona Isabel levantou a vista. Em seus olhos, lia-se um cansaço terrível e algo parecido a uma súplica oculta sob uma camada de orgulho. Disse com voz trêmula. Helena, talvez você pudesse me ajudar a preparar o jantar hoje. Estou tão cansada, não me aguento em pé. Sorri com ternura, mas com uma firmeza absoluta. Mamãe, eu adoraria ajudá-la. De verdade adoraria, mas tenho tanto medo. Lembra do estatuto familiar? Se agora eu tocar nas suas panelas, amanhã a senhora se recuperará e voltará. Dizer que quebrei a subordinação, que me aproveitei de sua fraqueza para me apoderar da cozinha. Prefiro deixar que se esforce um pouco hoje, a que depois se aborreça com meu comportamento mal educado. Aguente, mamãe, já quase terminou. Dito isso, subi lentamente para tomar um banho, deixando Dona Isabel sozinha no meio da cozinha fria. Sabia que estava sendo cruel, mas essa crueldade era necessária para que Dona Isabel entendesse o valor do apoio. Antes, considerava que a nora era obrigada a cozinhar, que era uma grande mercê de sua parte permitir que a nora servisse. Agora, devia entender que, ao privar alguém da igualdade, privava a si mesma do direito de receber ajuda. Naquela noite, Pedro voltou para casa e encontrou sua mãe deitada no sofá, sem forças e uma bagunça na cozinha. Correu para o meu quarto para me procurar com repreensões. Helena, por que você viu que a mamãe estava mal? E me ajudou? Você está passando de todos os limites. Olhei para o meu marido com calma. Estive toda a tarde ao lado da mamãe, animando-a e dando-lhe conselhos. O que você chama de ajudar? Tocar na comida da mamãe e ganhar uma bronca por quebrar o estatuto. Estou preservando rigorosamente o protocolo de sua família. Se você tem tanta pena da mamãe, a partir de amanhã, peça para sair mais cedo do trabalho e cozinhe para ela. Não jogue toda a responsabilidade em mim quando sua própria mãe me proibiu de tocar na comida dela. Pedro se calou. Percebeu que naquela família todas as regras se voltavam contra quem as havia criado. E eu continuava sendo a nora mais obediente do mundo, porque cumpria o estatuto sem um único erro. Após longos dias de Guerra Fria, no apartamento do bairro dos Jardins apareceu, de repente, um novo sopro de vida. Mas não era o calor da união familiar, e sim o começo de uma nova intriga de Dona Isabel. No sábado de manhã, enquanto eu tomava tranquilamente um chá junto à janela, Dona Isabel entrou na sala com um passo surpreendentemente solene. Ela usava um traje de seda de cor creme e em seus lábios brincava um sorriso que eu tinha certeza ocultava alguma intenção. Sentou-se em uma antiga poltrona, tamborilou com os dedos sobre a mesa e anunciou torgêstiona. Helena,
Você já vive nesta casa há algum tempo. Em breve, no dia 15 deste mês, é o aniversário de falecimento do avô de Pedro. É o dia comemorativo mais importante do ano para toda a linhagem dos Oliveira. Todos os anos organizei tudo sozinha, mas este ano temos você, a nova nora, e quero que se encarregue de preparar a comida comemorativa para que os parentes vejam que nora zelosa temos. Deixei a xícara calculando tudo mentalmente. Hoje era dia 8. Assim, restava apenas uma semana. Sorri educadamente. Sim, mamãe, um aniversário é muito importante. Como nora, por suposto, tenho uma responsabilidade. Mas mamãe esqueceu que estou cumprindo nosso estatuto familiar. Meu status é baixo. Se eu me encarregar de preparar o banquete, se eu tocar na comida ritual e na louça dos parentes mais velhos, temo que os tios e tias me critiquem por minha falta de conhecimento da subordinação. A senhora é a nora mais velha da linhagem. Sua autoridade é imensa. Como me atreveria a me intrometer em seu caminho? Dona Isabel fez um gesto de desdém. Em seus olhos brilhou o cálculo. Não se preocupe com isso. O aniversário é uma ocasião especial. Dou-lhe pleno direito de mandar na cozinha. Mostre seus talentos culinários para que seu marido e eu possamos nos orgulhar de você. Você é diretora financeira, se dá bem com os números. Tenho certeza de que um par de mesas com comida não será um problema para você. Também é uma oportunidade para corrigir sua culpa por todos os problemas recentes. Você me entende, verdade? Eu a entendia muito bem. Dona Isabel queria usar a opinião dos parentes para me encurralar e me obrigar a servir. Se eu fizesse tudo bem, ela levaria os louros, dizendo que havia educado bem sua nora. Se eu cozinhasse mal ou me recusasse, ela teria um pretexto para me envergonhar diante de toda a linhagem como uma moça preguiçosa e insolente. Assenti suavemente. Sim, já que me confia, aceito. Prepararei um dia comemorativo que nossa família lembrará por muito tempo. Mamãe, descanse. Prepare-se para receber os convidados com todas as honras. Pedro, que estava ao lado, alegrou-se com minha aceitação. Pensou que era um sinal de reconciliação o fim da divisão na mesa. Apressou-se a acrescentar: graças a Deus que você aceitou. Tirou um peso das minhas costas. Se precisar comprar algo, me diga, eu te ajudo. Olhei para meu marido com um sorriso ainda mais enigmático. Não se preocupe. Sei perfeitamente o que fazer para estar à altura de uma nora respeitosa, como mamãe quer. Durante a semana seguinte, fui trabalhar como de costume. Saía cedo, voltava tarde. Dona Isabel via que eu não fazia nada, não encomendava produtos, não comprava carne para o assado, não encomendava salgados. Começou a ficar nervosa. Todas as noites, quando eu voltava, me esperava junto à escada e perguntava: Helena, como vai a preparação para o aniversário? Quer que eu te lembre os endereços de bons açougues? Sempre respondia com calma: não se preocupe, mamãe. Tenho tudo planejado, sou contadora. Tudo deve seguir um cronograma estrito. No dia do aniversário, verá que nada foi esquecido. Na realidade, não havia encomendado um único prato, não havia comprado 1 grama de carne ou farinha. A única coisa que levei para casa na tarde do dia 14 foi uma cesta de crisântemos de um amarelo brilhante e 2 grandes velas de cera. Coloquei-a solenemente em frente à fotografia do avô. Dona Isabel entrou na cozinha, viu a geladeira vazia, o fogão impecavelmente limpo, sem vestígios de cheiro de especiarias nem de preparação, e entrou em pânico. Correu para o meu quarto. Sua voz tremeu. Helena, amanhã é o aniversário. Por que não há nem um pedaço de carne nem de arroz em casa? Você pensa em ir correndo para a feira amanhã de manhã. Como vai ter tempo de pôr as mesas para os convidados? Eu estava sentada tranquilamente, lixando as unhas, e respondi com voz doce: Mamãe, já lhe disse que prepararia um aniversário muito especial. Esqueceu suas próprias palavras sobre eu ser a mais jovem e não dever tocar na comida dos mais velhos? Se eu tivesse começado a cozinhar esta noite, o cheiro de comida teria se espalhado por toda a casa. Teria tido que provar
tudo. Teria cometido um pecado antes mesmo de começar o aniversário. Preparei uma surpresa pessoal para amanhã de manhã. Deite-se cedo para receber amanhã o tio Fernando e todos os nossos parentes em todo o seu esplendor. Dona Isabel acreditou em mim apenas pela metade, mas ao ver minha segurança, tranquilizou-se, pensando que eu devia ter encomendado um buffet de um restaurante e que amanhã trariam tudo. Foi para o seu quarto, ofendida, dizendo ao final: faça o que quiser, mas se amanhã me envergonhar na frente dos parentes, não te perdoarei. Observei-a se afastar e ri em silêncio para mim mesma. A surpresa que lhe preparei, ela lembrará até ficar velha. Neste jogo, ganha quem dita as regras e eu lhe demonstrarei quão magnificamente suas regras funcionarão na prática durante uma grande reunião familiar. Na primeira hora da manhã do dia 15, o antigo apartamento do bairro dos Jardins encheu-se do murmúrio de vozes. Tios, tias, primos e primas haviam chegado de toda a cidade. Dona Isabel vestiu um elegante vestido de cor lilás escuro, um colar de pérolas e recebeu os convidados com o rosto radiante. Não parava de se gabar. Sim, este ano temos uma nova nora. É tão zelosa, disse que organizaria tudo sozinha para que eu pudesse descansar. Sentem-se, tomem um chá. Em breve, tudo estará na mesa. As tias do lado dos Oliveira, conhecidas por serem muito críticas, assentiam com aprovação. Que sorte você teve, Isabel, uma nora mais velha que sabe educar assim a jovem. Isso é uma bênção para a família. Às 8 da manhã, os convidados já estavam confortavelmente sentados na sala, conversando animadamente sobre todo tipo de coisas, mas o estranho era que da cozinha não vinha nem o som de facas, nem o cheiro de alho frito ou de um caldo substancioso. Pedro andava de um lado para o outro, inquieto, olhando alternadamente para a cozinha e para sua esposa. Eu, vestida com um estrito terninho e com o cabelo cuidadosamente preso, ia de um lado para o outro com uma bandeja, servindo elegantemente chá aos convidados. A todas as perguntas, respondia educadamente: sim, por favor, sorrindo com meu sorriso mais encantador. Às 9 em ponto, o tio Fernando, o mais velho da linhagem, olhou para o seu relógio e perguntou a Dona Isabel: Isabel, aproxima-se a hora da refeição comemorativa. Por que não vejo que a mesa está sendo posta? Onde está a sua nora? Diga-lhe que vá tirando os pratos aos poucos. Dona Isabel cobriu-se de suor frio, correu para a cozinha e viu que eu ainda estava lavando tranquilamente as xícaras de chá. Sussurrou furiosa: Helena, onde está a comida? Por que o fogão tá frio? Você está zombando de mim? Levantei a vista para ela. Meus olhos eram incrivelmente inocentes. Mamãe, estou a esperando. Preparei chá e bebidas para os convidados. E quanto à comida ritual e ao almoço para os mais velhos, já adverti. Meu status é baixo. Não tenho direito de tocar na comida dos mais velhos até que eles tenham comido. Hoje vieram as pessoas mais respeitadas de nossa linhagem. Com mais razão, devo respeitar o protocolo e não me atrever a ofender lá nenhum ápice. Dona Isabel ficou com os olhos arregalados. O que você está dizendo? Então você não preparou absolutamente nada? Sorri alegremente. Mamãe, não se preocupe. Preparei uma demonstração impressionante da verdadeira piedade filial que uma sogra pode mostrar para com seus antepassados. Olhe para a sala. Vou fazer um anúncio, sem lhe dar tempo para reagir. Saí para o centro da sala, onde estavam sentados todos os anciãos da linhagem. Pigarreei, atraindo a atenção de todos, e com voz alta, clara e extremamente respeitosa, disse: Respeitado tio Fernando, queridos tios, tias, primos e irmãos, hoje é um grande dia em memória do avô. Meu marido e eu somos os novos membros da família. Em teoria, deveríamos ter nos encarregado de todos os preparativos. No entanto, minha sogra, Dona Isabel, é uma pessoa que venera sagradamente as tradições e o estatuto familiar.
Ela ensina que a nova nora tem o status mais baixo e não deve se atrever a tocar na mesa nem na comida dos mais velhos para preservar a pureza ritual e a dignidade de nossa linhagem. As pessoas começaram a cochichar. O tio Fernando franziu a testa, olhando para Dona Isabel. Continuei. Por profundo respeito aos ensinamentos de mamãe e para expressar o mais alto grau de reverência aos antepassados da família Oliveira, minha sogra decidiu que hoje ela mesma se colocará à frente dos fogões e preparará todos os pratos comemorativos com suas próprias mãos. Disse que apenas as mãos de uma anfitriã mais velha e experiente como elas são, suficientemente puras para oferecer comida aos antepassados e a mim. Devido à minha baixa posição, mamãe me permitiu unicamente permanecer ao lado, servir o chá e atender-os depois que todos tiverem comido. Minha mãe já está pronta na cozinha. Por favor, queridos convidados, esperem só um pouquinho para desfrutar da maestria culinária da principal guardiã do lar da família Oliveira. Dona Isabel estava de pé na porta da cozinha. Não lhe restava uma gota de sangue no rosto. Estava encurralada em uma situação sem saída. Se agora negasse tudo, estaria dando um tapa público na cara pelo mesmo estatuto do qual tanto se orgulhava. Se me obrigasse a cozinhar, voltaria a usar o argumento da proibição de tocar na comida dos mais velhos e me recusaria na frente de todos os parentes. O tio Fernando disse com voz grave: Isabel, você está educando sua nora com muita severidade, mas bem, sua diligência para com a família é digna de elogio. Já que chegamos a isto, vá para a cozinha e cozinhe rápido para chegarmos a tempo. Não nos faça esperar muito, mulheres. As que estiverem livres vão ajudar Isabel. Não vá fazer com que a nora toque na comida e quebre seu grande estatuto. Dona Isabel parecia pregada no chão. As tias vizinhas, que nunca a haviam apreciado por sua jactância e suas críticas, aproveitaram a oportunidade de ver lá cair em sua própria armadilha e se precipitaram para a cozinha. Claro, Isabel é a mais zelosa de todo o bairro dos Jardins. Venha cozinhar. Nós apenas descascaremos as batatas e picaremos as ervas, mas provar o sal e servir tudo, faça você mesma para que a comida esteja pura. Como você ensinou a Helena? Dona Isabel fervia de ódio e se afogava na ofensa. Olhou para mim com um olhar que poderia ter despedaçado qualquer um, mas diante de tantos parentes de autoridade, só lhe restava cerrar os dentes e entrar na cozinha. A cozinha, normalmente tranquila, tornou-se um campo de batalha. Dona Isabel, uma mulher de quase 70 anos, que desde minha chegada à casa não havia movido um dedo para o trabalho pesado, agora tinha que se encarregar sozinha de vários pratos para 20 pessoas. Em pânico, mandou Pedro à loja para comprar frango, carne, peixe e verduras. Pedro corria de um lado para o outro como um louco. Seu rosto estava encharcado de suor. Eu, enquanto isso, permanecia impassível na sala, conversando amavelmente com os tios. De vez em quando, dava uma espiada na cozinha, ficava na porta, observando e gritava: Mamãe, não coloque muito sal, que o tio Fernando tem pressão alta. Mamãe, o frango para o assado. Corte-o mais uniforme, senão ficará feio na mesa. Os parentes vão rir de quão descuidados somos. Dona Isabel fritava, cozinhava no vapor e chorava lágrimas de sangue por dentro. Suas velhas mãos, trêmulas, apertavam a faca. Os pedaços de carne saíam enormes ou minúsculos. O cheiro de fumaça, de queimado e de óleo impregnou seu elegante vestido lilás. Queria me chamar para ajudá-la, mas toda vez que abria a boca, encontrava os olhares zombeteiros das tias, prontas para lembrá-la a qualquer momento das regras de comer depois. A refeição comemorativa finalmente ficou pronta, mas com 2 horas de atraso. Quando tiraram os pratos, os parentes, ao verem o pudim desmoronado, o frango cortado de forma irregular e as empadas frias, apenas balançavam a cabeça com decepção. O tio Fernando disse em voz baixa, mas alta o suficiente para que Dona Isabel ouvisse: Isabel já está idosa, não tem as mesmas forças. Para que se esforçar tanto e inventar regras tão estranhas?
Se tivesse deixado Helena preparar tudo, teria sido mais rápido e mais saboroso. Castigou a si mesma e nos deixou em uma situação desconfortável na frente da família. Dona Isabel estava sentada de cabeça baixa, sem se atrever a olhar para ninguém. Após a parte oficial, todos se sentaram à mesa, em estrito cumprimento do estatuto. Encolhi-me em um canto da sala e não me sentei. Quando me convidaram, respondi com modéstia. Não, por favor, não me atrevo. Mamãe ensina que a nova nora tem um status baixo. Deve esperar que os mais velhos comam, limpar a mesa por completo e só então comer. Permitam-me ficar aqui e servi-los. Imediatamente os cochichos se espalharam por todas as mesas. As pessoas começaram a comentar quão cruel era Dona Isabel inventando vestígios feudais para humilhar sua nora. Mas no final, ela mesma havia pago por isso. Sua autoridade na linhagem, o título de nora mais velha exemplar do qual tanto se gabara, dissolveu-se como fumaça após uma única refeição comemorativa. Dona Isabel estava sentada à cabeceira da mesa, mas não lhe entrava um bocado. Via como eu sorria para os convidados com amabilidade e alegria. Era o sorriso da vitória absoluta. Compreendia que, a partir de hoje, aquele estatuto familiar havia se tornado oficialmente a sentença de morte para seu poder despótico naquela casa. Quando o aniversário terminou, os convidados foram embora. Uma exausta Dona Isabel desabou no sofá. O silêncio voltou a reinar no apartamento, mas era o silêncio que precede grandes mudanças. Aproximei-me dela. Coloquei um copo de suco de laranja na mesinha e disse em voz baixa: "Descanse, mamãe. Eu recolherei os pratos e comerei o que sobrou exatamente como a senhora queria." Dona Isabel não respondeu, apenas fechou os olhos com força, e por suas bochechas enrugadas rolaram amargas lágrimas. A maior batalha havia terminado, e era hora de estabelecer uma nova ordem. Depois daquele dia de pesadelo, o nome de Dona Isabel se tornou o tema de acaloradas fofocas em todos os cantos do bairro dos Jardins. As mulheres da vizinhança, que desde sempre haviam respeitado as tradições, mas ao mesmo tempo adoravam fofocas, rapidamente espalharam a história do Estatuto de Comer depois dos mais velhos na família Oliveira. Aonde quer que Dona Isabel fosse, seja a padaria da esquina ou a sua mercearia de confiança, sentia sobre si olhares zombeteiros. Havia passado toda a sua vida cuidando maniaticamente. Havia investido meia vida em criar a imagem de uma elegante paulistana de berço, observadora de modos nobres. Mas em um único dia comemorativo, essa imagem havia desmoronado. As pessoas não a elogiavam por ter preparado um banquete aos seus 70 anos. Riam de suas exigências arcaicas, pelas quais sua própria nora lhe havia atado as mãos com suas próprias regras. Na segunda-feira à tarde, Dona Isabel saiu do portal para comprar comprimidos para o estômago e deparou-se com Dona Pilar, sua vizinha de andar. Dona Pilar tinha uma nora a quem tratava como uma rainha, por isso a relação entre as vizinhas sempre havia sido fria. Dona Pilar estava varrendo a entrada e gritou com zombaria: "Ora, ora, vejam quem sai hoje às compras, a própria Dona Isabel. E onde está a Heleninha? Como é que a deixa se fatigar assim? Ou será que ainda está esperando que a senhora coma para sair do seu quarto, segundo o seu famoso estatuto?" Dona Isabel ficou vermelha como um tomate. Apertou com força sua bolsa de couro, tentando falar com calma. Tá no trabalho, tem assuntos importantes na empresa, e essas miudezas eu posso fazer sozinha. Não se preocupe comigo. Dona Pilar resfolegou. A vassoura sussurrava sobre o asfalto. "Oh, eu não me preocupo, só que tenho pena de você. Todo o bairro comenta o quão bem você escolheu a nora, toda uma diretora financeira, uma moça esperta. E como ela te obedece, é simplesmente impecável. Você lhe disse para comer depois. E ela de verdade fica de pé esperando. Disse-lhe que era de classe inferior e não podia tocar na comida. E a deixou sozinha na cozinha, penando com 4 mesas. Ah, que grande felicidade a sua, ter educado também uma nora, que a sogra acaba chorando na cozinha." Dona Isabel não soube o que responder.
acelerou o passo como se fugisse daquelas palavras venenosas. Mas ao chegar à farmácia, voltou a ouvir um grupinho de donas de casa cochichando. Imagina, nestes tempos, obrigar a nora a comer as sobras. Os Oliveira se davam ares de intelectuais e, no fundo, puro autoritarismo rançoso. Mas a nora não é boba. Deu-lhe do seu próprio remédio e ensinou à avó uma lição para toda a vida. Aqueles sussurros cravavam-se no amor próprio de Dona Isabel como agulhas. Compreendeu que a autoridade da qual tanto se orgulhava havia se tornado o alvo de chacota de todos. Ao voltar para casa, bateu a porta e deixou-se cair pesadamente na sala vazia. Ao olhar para o retrato do avô de Pedro, sentiu uma onda de amargura. Havia se esforçado tanto para preservar as tradições da família, por que o resultado havia sido tão lamentável? Enquanto isso, eu continuava trabalhando tranquilamente no escritório. Sabia que a opinião pública estava do meu lado, mas não sentia regozijo. Meu objetivo não era humilhar minha sogra, mas quebrar as correntes sem sentido que asfixiavam minha vida e a de Pedro. Compreendia que quando sua autoridade ilusória desmoronasse, ela teria que enfrentar a realidade e aceitar as mudanças. O silêncio dos vizinhos poderia ter sido aterrorizante, mas despertar através da derrota era exatamente o que eu esperava dela. Na quarta-feira à noite, a atmosfera na casa era mais pesada do que o habitual. Depois de um jantar silencioso em que Dona Isabel voltou a recolher sozinha os míseros pratos, porque eu continuava de pé, afastada. Segundo a regra de comer por último, ela bateu suavemente na mesa. Sua voz era rouca. Pedro, Helena, venham à sala, temos que conversar. Pedro me olhou com uma expressão cansada e ansiosa. Durante essa semana de tensão, ele havia emagrecido muito. Sentamo-nos em frente a Dona Isabel nas antigas poltronas. Hoje, ela parecia vários anos mais velha. Em seus olhos já não havia o brilho agudo de sempre. O esgotamento o havia substituído. Guardou silêncio por um longo tempo e depois me olhou. Em sua voz não havia autoridade, apenas amargura. Helena, você venceu. Você usou meu próprio estatuto para me apresentar como uma tirana cruel, para me transformar no alvo de chacota de toda a família e de todo o bairro dos Jardins. Não esperava que uma nora recém-chegada tivesse uma mente tão aguda e uma firmeza de aço. Mantive a calma, com as mãos suavemente cruzadas sobre os joelhos. Mamãe, minha intenção não era ganhar ou perder contra a senhora. Desde o início, eu disse, sou apenas uma pessoa que cumpre suas regras da maneira mais estrita possível. Se vê que o resultado dessas regras são as zombarias dos outros, não é culpa minha, mas das próprias regras. Elas já não são adequadas para a vida moderna e nelas não há amor entre as pessoas. Então Pedro falou, sua voz tremia, mamãe, eu te suplico que tudo isso termine. Trabalho o dia todo, chego em casa e quero um lar acolhedor. E agora tenho medo de cruzar o umbral. Você está obrigando minha esposa a suportar uma humilhação, mas no final sofre você mesmo e sofro eu. Amo vocês duas, você e Helena, mas se isso continuar, simplesmente não suportarei. Dona Isabel suspirou, olhou para o filho e depois para mim. A solidão e o esgotamento após o dia do aniversário a haviam feito vacilar. Percebendo que o momento havia chegado, tirei da minha bolsa um documento cuidadosamente preparado e impresso. Coloquei-o sobre a mesa e deslizei-o em direção à minha sogra. O que é isto? Perguntou Dona Isabel, estreitando os olhos. Respondi com calma. Mamãe, é um acordo de convivência civilizada. Redigiu com base nos direitos e obrigações de todos os membros da família. Se quisermos continuar vivendo sob o mesmo teto, sem ódio, precisamos de novas regras de jogo. Regras baseadas na igualdade e no respeito mútuo, não na submissão incondicional. Dona Isabel pegou o papel, suas mãos tremiam ligeiramente. Começou a ler os pontos que eu havia meditado durante toda a noite, pesando cada palavra. Pedro também se aproximou do texto e vi como em seus olhos se acendia um raio de esperança. O acordo não era longo, mas conciso e estrito.
No estilo de uma diretora financeira, Dona Isabel lia lentamente cada ponto. O silêncio na sala era tal que se ouvia o tic-tac do velho relógio de pêndulo na parede. Comecei a comentar quando vi que ela se detinha no primeiro ponto. Em primeiro lugar, exijo a abolição total de tradições arcaicas como comer depois dos mais velhos ou a alimentação separada por status. Nesta família, todos somos iguais. A refeição é um lugar de encontro. Quem chega antes, cozinha. Quem chega mais tarde, ajuda a recolher. Sentaremos à mesma mesa. Comeremos a mesma comida. Na refeição não há senhores nem servos, apenas laços familiares. Dona Isabel franziu a testa, mas não se opôs. Continuei. Em segundo lugar, as finanças. Pedro e eu contribuiremos de forma justa e transparente para as despesas. Esse dinheiro será destinado à comida, aos suprimentos e ao pagamento de uma empregada doméstica que venha para as limpezas a fundo. A senhora mamãe não terá que trabalhar duro, mas também não usará esse dinheiro para controlar nossas vidas. Em terceiro lugar, as tarefas domésticas. A cozinha e a limpeza são repartidas por igual. Durante a semana eu chego tarde, então lavo os pratos e arrumo depois do jantar. Pedro se encarrega de comprar os produtos pela manhã, segundo sua lista. Nos fins de semana eu assumo a cozinha e preparo seus pratos favoritos, e a senhora será minha conselheira, guiando-me com sua experiência, não com ordens. O último ponto fez com que Dona Isabel se detivesse mais tempo. Respeito do espaço pessoal. Mamãe não entrará em nosso quarto sem bater e sem permissão. Em troca, nós respeitamos seu espaço pessoal. Todas as queixas sobre a convivência serão expressas diretamente com honestidade, sem usar o autoritarismo para coagir. Olhei diretamente em seus olhos. Minha voz era firme, mas, ao mesmo tempo, cheia de perdão. Mamãe, se assinar este acordo, prometo ser a nora mais respeitosa. Cuidarei da senhora na doença. E juntos honraremos a linhagem dos Oliveira com nossos sucessos e nossa felicidade. Mas se não o assinar, sinto muito, mamãe, mas Pedro e eu nos mudaremos daqui amanhã mesmo. Já encontrei um bom apartamento perto do meu escritório. Pedro terá que escolher ficar aqui para que a senhora o sirva sozinha ou ir com sua esposa construir uma vida livre. Pedro apertou minha mão com força. Olhou para a mãe com uma expressão suplicante. Mamãe, por favor, deixe-nos viver como filhos normais. Não nos obrigue a escolher. Ao ver a determinação nos olhos de sua nora e o rosto cansado e decepcionado de seu único filho, a fortaleza inexpugnável na alma de Dona Isabel desmoronou. De repente, compreendeu que se continuasse a se apegar àquelas velhas regras, perderia não apenas sua autoridade perante os vizinhos, mas também seu filho, seu orgulho e o sentido de sua vida. Havia esquecido que o fogo ao qual não se dá ar ou se apaga ou queima toda a casa. Minha perspicácia havia obrigado a encarar essa amarga verdade. Ela disse em voz baixa e trêmula: sempre pensei que o fazia pelo bem de nossa linhagem, para que você aprendesse o respeito. Não pensei que estava fazendo vocês sofrerem tanto. Se o bairro ri de mim, superarei. Mas se Pedro me abandonar, para que quero viver? Dona Isabel pegou a caneta tinteiro da mesa, olhou para mim uma última vez, como que tentando se certificar se a mulher à sua frente a trataria bem depois de tudo o que aconteceu. Assenti suavemente. Foi um gesto de compromisso sincero. Dona Isabel estampou sua assinatura no canto inferior do acordo. Sua caligrafia tremia um pouco, mas era clara. Quando a última assinatura foi posta, vi Pedro exalar com alívio, como se tivesse tirado uma tonelada de cima. Correu para abraçar sua mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigado, mamãe. Verá como nossa família será muito mais feliz. Levantei-me, aproximei-me e peguei a mão livre de Dona Isabel. Pela primeira vez, eu a toquei, sem nenhuma barreira. Deite-se, mamãe. Amanhã me levantarei cedo e prepararei panquecas caseiras com ricota e frutas vermelhas.
como a senhora gosta. Tomaremos café da manhã juntas antes de eu ir para o trabalho. Dona Isabel não disse nada, apenas apertou ligeiramente minha mão. Sua capitulação não foi uma derrota diante de um inimigo, mas uma rendição ao bom senso e aos laços familiares. Aquele velho estatuto se tornaria, a partir de agora, uma triste lembrança em um caderno gasto, dando lugar a regras baseadas no amor e na compreensão. Naquela noite, o bairro dos Jardins continuava igualmente tranquilo, mas na casa dos Oliveira havia começado um capítulo verdadeiramente novo. Naquela domingo de manhã, o sol dourado inundava os velhos telhados de São Paulo. Na cozinha dos Oliveira, pela primeira vez em muitos anos, ouviam-se risadas alegres e flutuava o aroma embriagante de comida recém-feita. Não mais caixas de comida rápida, nem macarrão instantâneo. Levantei-me cedo para ir à feira e comprar ricota mais fresca e as frutas vermelhas mais doces. Dona Isabel desceu para a cozinha com um simples vestido de casa e o cabelo cuidadosamente preso. Já não estava sentada no sofá, esperando com a expressão de uma carcereira. Aproximou-se da pia, viu que eu estava ocupada com a massa e disse em voz baixa: "Deixa que eu lavo as frutas vermelhas. Você vigia a massa para não ficar com grumos." Sorri e lhe passei um escorredor. "Sim, mamãe, ajude-me. E para as panquecas pegarei aquela nata e a geleia caseira para que goste mais." Dona Isabel assentiu. Suas mãos enrugadas selecionavam habilmente as frutas. Pedro, que voltava da banca com o jornal do dia, ficou paralisado na porta ao ver a cena e, em seguida, esboçou um sorriso amplíssimo. "Nossa, hoje temos 2 cozinheiras incríveis na cozinha. Sinto que vou ter que comer uma porção tripla." Às 8 em ponto, o café da manhã foi servido na grande mesa da sala de jantar. Pela primeira vez, as 3 cadeiras estavam juntas. Convidei Dona Isabel a se sentar à cabeceira da mesa. Em seguida, sentei-me ao lado de Pedro. Ninguém estava de pé, ninguém esperava e ninguém comia sobras. Dona Isabel pegou uma panqueca, cobriu-a generosamente com nata e deu uma mordida. Assentiu levemente. Deliciosa. A menina não cozinha nada mal, embora pudesse ter colocado um pouco menos de açúcar na ricota. Ri. "De acordo. Amanhã levarei em conta. Coma mais, mamãe. Pegue forças." O café da manhã transcorreu em um ambiente cálido e relaxado. Falamos dos assuntos da empresa de Pedro, dos planos para reformar a casa da cidade do interior e de que no próximo fim de semana convidaríamos o tio Fernando para tomar um chá para melhorar a impressão sobre nossa família. De vez em quando, Dona Isabel colocava a melhor panqueca no meu prato e depois no de Pedro. Seu rosto se relaxou. As rugas pareciam menos severas. Depois de comer, levantei-me para recolher os pratos, mas Dona Isabel me deteve. "Deixe, eu recolho. Vocês vão com Pedro dar um passeio no Ibirapuera. Faz tempo que não tem um tempo para vocês dois, não é?" Com essas miudezas eu me viro. Olhei para Pedro. Ele me piscou com malícia. Pegamo-nos pela mão e saímos para a rua, sentindo o sopro da iminente primavera paulistana. Sabia que ainda nos esperavam conflitos e desacordos. Afinal, não existem pessoas perfeitas, mas agora tínhamos uma base sólida sobre a qual nos apoiar: a igualdade e o amor. Minha guerra não havia terminado com um castigo, mas com uma cura. Usei a razão para me defender, mas no final usei o coração para preservar a família. O apartamento do bairro dos Jardins deixou de ser uma gaiola para vestígios obsoletos. Tornou-se um verdadeiro lar acolhedor, onde cada um encontrou seu lugar digno sob a luz da civilização e da humanidade. Estava satisfeita com este começo. Talvez este tenha sido o balanço contábil mais bem-sucedido que já havia fechado em minha vida. O balanço entre o ego pessoal e a felicidade familiar.